Olá e sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar por que é que um julgamento nos Estados Unidos parece tão diferente de um que acontece, por exemplo, em França ou no Brasil? Pois bem, hoje vamos mergulhar nos dois grandes modelos que respondem a essa pergunta e que, no fundo, moldam como a justiça funciona no mundo inteiro. É isso. Essa é a grande questão, não é? Como é que uma sociedade decide o que é certo e o que é errado? A resposta, na verdade, está em duas tradições jurídicas gigantescas, que foram desenvolvidas ao longo de séculos e que definem absolutamente tudo, desde um simples contrato comercial até um julgamento criminal complexo. Então, este é o nosso roteiro de hoje. Vamos começar por entender os dois grandes sistemas, depois vamos aprofundar cada um deles, olhar para o caso fascinante do Brasil e, por fim, pensar um pouco sobre o impacto que estas tradições têm até hoje. Vamos a isso. Ok, vamos lá. A grande maioria dos países organiza as suas leis de uma de duas maneiras principais. Pensa nisto como duas grandes famílias do direito, cada uma com a sua própria lógica, a sua própria história e a sua própria maneira de ver o mundo. A nossa primeira paragem é no mundo da common law. Aqui, a lei não é algo que se encontra apenas em livros escritos por políticos. Não. Aqui a lei é construída, caso a caso, pelas decisões dos próprios juízes. É como um caminho que vai sendo pavimentado a cada passo. O ponto-chave é mesmo este. Num tribunal de common law, o juiz olha para trás. Ele pergunta: o que é que outros juízes decidiram em casos parecidos com este no passado? Essa decisão anterior, que chamamos de precedente, tem força de lei e guia a decisão de agora. A lei vai evoluindo assim, de forma orgânica, o que dá ao sistema uma flexibilidade incrível para se adaptar a novas situações. E a raiz disto tudo está no conceito de jus non scriptum. Agora, isto não quer dizer que não existam leis escritas, claro que existem, mas significa que a fonte principal da autoridade legal vem da tradição, dos costumes e das interpretações dos juízes ao longo do tempo, em vez de um único livro de regras que tenta prever tudo. Olhem para isto como se fossem camadas. Na base de tudo temos os precedentes dos juízes, a tal common law. Por cima, temos uma coisa chamada equity, ou equidade, que funciona como uma espécie de válvula de segurança. São princípios de justiça que os juízes usam para garantir que a aplicação rígida de uma lei não leva a um resultado completamente injusto. E lá no topo temos a statute law, que são as leis criadas pelos parlamentos, que podem inclusive mudar ou anular as decisões dos juízes. Muito bem, agora vamos viajar para o outro lado do mundo jurídico, a civil law. Se a common law é um caminho que se constrói passo a passo, a civil law é como ter um mapa completo, detalhado e já impresso desde o início da viagem. Aqui, a grande estrela é o código. É um conjunto de leis escritas super abrangente e sistemático, criado pelo poder legislativo. O trabalho do juiz não é criar a lei, como na common law, mas sim pegar nos factos do caso e encontrar no código a regra certa a aplicar. É um trabalho muito mais dedutivo. E isto, claro, está totalmente baseado no jus scriptum, o direito escrito. A lei é pensada para ser clara, organizada e estar toda num documento formal. A grande ideia por trás disto é que o código deve prever praticamente todas as situações, o que traz uma enorme certeza e previsibilidade. Essa é a grande força deste sistema. E aqui temos o resumo perfeito. De um lado, a common law, dinâmica, que evolui com cada caso, moldada pelos juízes. Do outro, a civil law, superestruturada, baseada em códigos e criada pelos legisladores. No fundo, são dois caminhos bem diferentes, mas que procuram chegar ao mesmo destino, a justiça. Certo, mas chega de teoria. Vamos ver como isto tudo funciona na prática. E para isso, vamos olhar para o Brasil, que é um exemplo clássico de uma nação cuja identidade jurídica está totalmente enraizada na tradição da civil law. A história do direito brasileiro não nasceu do nada, claro. É uma herança direta de Portugal. O sistema jurídico que se formou no Brasil foi, na verdade, importado e construído sobre os códigos, as famosas ordenações que governavam todo o Império Português. Esta linha do tempo mostra-nos essa evolução. Começou lá atrás, no século XV, com as ordenações afonsinas. Depois vieram as manuelinas, até que chegamos às ordenações filipinas, em 1603. E é este último código que é absolutamente crucial, porque a sua influência no Brasil durou quase 300 anos. Mas o que é que isso significava na prática? Como era viver sobre estas leis? É que estes códigos não eram só textos abstratos numa prateleira, eles tinham um caráter muito, muito definido e um impacto gigantesco na vida das pessoas. E este ponto é fundamental. A fonte que analisamos destaca que as ordenações filipinas eram famosas pela sua severidade. A justiça não era apenas codificada, era uma justiça dura.
As punições, muitas vezes brutais, eram um elemento central do sistema legal que o Brasil herdou. Então, para resumir, qual é o legado disto tudo? Primeiro, cimentou o Brasil de forma definitiva na família da Civil Law. Segundo, imprimiu na sua cultura jurídica um caráter de justiça conhecido pela rigidez e pelas penas severas. E terceiro, a sua influência foi inacreditavelmente longa, formando a base sobre a qual todo o direito brasileiro moderno acabou por ser construído. No fim de contas, o que percebemos é que o direito nunca está parado. Seja através da evolução de um precedente na Common Law ou da reforma de um código na Civil Law, o sistema jurídico de qualquer nação é uma história viva, uma narrativa que continua a ser escrita por cada nova geração. Isto deixa-nos com uma pergunta a pairar no ar. À medida que a sociedade muda, que a tecnologia avança e que as nossas ideias sobre o que é justo evoluem, como é que estas grandes tradições jurídicas se vão adaptar? O próximo capítulo da história do direito está a ser escrito, agora mesmo, todos os dias.